Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhe por completo da cabeça aos pés. Transpassas a cabeça dos teus valentes com suas próprias lanças, quando saíram em um terrível ciclone, a fim de nos espalhar como maligno prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando grandes águas. Assim que ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém? Ao me recordar esses dias sobre tudo isso que nós temos visto, mais ou menos em 85, aquela década ali, foi anos muito difíceis. Talvez alguns de vocês não tinham a responsabilidade de uma casa, né? Eu casei cedo, em 85 eu tinha, não vou falar para vocês não descobrir minha idade, mas eu já era casado, casamos novos, eu e a Miriam. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Fico pensando se você não tivesse me desencalhado, Miriam, que situação que estava, né? Eu acho que eu estou mais bonito hoje, não estou, Miriam? Fala a verdade. Tá? Mas naquele tempo você não enxergava bem, graças a Deus, né? Que você veio operar depois que a gente tinha 15 anos de casado. No tempo do Sarney, a coisa foi muito ruim, né? Nós estávamos em uma transição de um Estado militar para o democrático, presidente eleito, e aí morre Tancredo e assume o outro. Irmãos, o Sarney, com todos os erros dele, foi um cara corajoso, né? Porque imagine o susto. Um cara que nem o Tancredo te chama para ser vice. E a gente tem aquela ideia que vice, né? Vice e segundo lugar aqui na nossa cultura não é nada, né? Aí o cidadãozinho assume de vice, o velhinho bate com as botas, chama o cara, meu irmão, sobe a rampa do Planalto. Você imagine a tremedeira na perna daquele homem. E estávamos em uma inflação muito alta, né? Então você comprava uma garrafinha de água de manhã, era R$ 1,50, de tarde era R$ 1,70. Então a inflação foi muito ruim para nós. Eu não me lembro desse tempo todo, porque daí nós já estávamos casados, nós tínhamos os nossos compromissos com casa, com tudo. Não me lembro de estarmos passando uma situação tão difícil como nós estamos passando agora. E tudo isso traz uma complexidade muito grande em nossas vidas, a fim que possa tentar nos desanimar. Porque quando nós enfrentamos a adversidade, e ela é física, mas nós precisamos entender que tem uma compreensão espiritual de tudo isso que nós estamos passando. E quando passamos por isso, muitas vezes perdemos o leme, né? Perdemos a direção. Por exemplo, hoje, você que tem carteira assinada, é uma coisa muito ruim você pensar que vai ficar desempregado, né? É muito ruim você que é aposentado, você conviver com o temor que a qualquer momento podem mudar a lei e te cortar o teu benefício, ou se o governo quebrar o jeito que as coisas estão indo, eles estão gastando mais do que está arrecadando, e a arrecadação caindo, e entra na dívida pública, e tira dinheiro do país, porque quem tem dinheiro para pôr, e o mundo vive desse jeito, né? São investidores de fora que faz a economia andar, e tudo isso causa pavor. E muitas vezes a gente pergunta o que está acontecendo, será que vai piorar, será que vai melhorar? Hoje quem não tem um convênio, que quem tem um convênio já passa meio que apertado, quem não tem um convênio, depende da saúde do governo, está passando mais apertado ainda. A gente fica com medo, nossa, tem gente que não vai ao médico fazer uma medicina preventiva. Aliás, doutor Celso, obrigado pela palestra de quarta-feira, viu? Foi muito produtivo. Nós tivemos o Mães que Oram com a pastora Miriam, ela reúne todas as mulheres, e faz um trabalho que já faz 3 anos que nós estamos fazendo, e esse ano nós voltamos com o grupo de Homens com Cristo.
E o Zé Maria teve o discernimento de convidar o Dr. Celso para vir dar uma palestra e falou sobre medicina preventiva. Então tem gente hoje que talvez não vai ao médico porque está com uma dor e fala assim, ai meu Deus do céu, a coisa está tão ruim que só falta eu ir no médico e ter alguma coisa ruim. E aquilo começa a potencializar na tua cabeça, porque daí vem alguém e fala assim, nossa, eu tive um conhecido, cara, ele nem sabe que você tem a dor, né? Que de tanto medo você não falou para ninguém. Eu tive um conhecido, e vai falar bem aonde está a tua dor. Fala assim, nossa, eu tive um conhecido que tinha uma dor embaixo da costela. Cara do céu, foi pronto. Aí você fala, meu Deus do céu, já são sinais da desgraça na minha vida. E muitas vezes nós não sabemos aonde que Deus encaixa em toda essa parafernália. Muitas vezes nós não sabemos aonde que Jesus Cristo pode nos ajudar. Mas nessa noite, em poucas palavras, eu queria falar para você que o Deus poderoso que você está servindo, Ele está com os ouvidos abertos, os braços estendidos para te abençoar. Viu? O mais importante é nós entendermos o nosso procedimento em meio a situações difíceis. Pela manhã eu estive no bairro da Nova Cachoeirinha, na igreja de um amigo meu lá do Diego, e ele me convidou, que é aniversário da comunidade deles. Estão fazendo 20 anos. E ele me convidou para ir lá ministrar a palavra de Deus. Então, quando alguém convida, igual ele, que eu, pelo menos uma vez por ano, eu vou pregar lá, trago ele aqui também. Quero ver se agora no aniversário eu consigo agendar um domingo para ele vir. Então a gente vai, perceba como é que são as coisas, né? Então eu levantei pela manhã, pegamos a Miriam, eu e ela, fomos para São Paulo. Paramos, tomamos ali um cafezinho e tal, e com a ideia de chegar mais ou menos lá, 15 para as 10, que o cultural começa às 10. Quando eu fiz todo o caminho, quando eu estou chegando assim na subida da igreja, um carro de polícia na porta da igreja. Falei, Miriam do céu, o japonês da Federal já está aí. Vamos embora desse lugar que não está fácil. A Miriam, ai meu Deus do céu, o que será que é? O carro de polícia em frente, da polícia militar. Aí arrumei um lugarzinho lá para estacionar. Aí descemos, já meio desconfiado, né? Falei, ô Jesus, aí alguém mandou prender o pastor da igreja. Falei, mas o Diego é gente boa, né? Coitado do cara. Aí chegamos lá, para nossa surpresa, é cômico, né? O que eu vou te contar, mas é triste, da mesma forma. Um cidadão tentou roubar a igreja. E lá o prédio dele é um pouco menor do que o nosso prédio, mas o pé direito é dessa altura também, né? Que, igual esse daqui, era um barracão comercial. Então tem uma altura de pé direito que é quase igual em todo o país. Eles fazem as coisas em uma normativa. O peão caiu lá de cima, se esborrachou nas cadeiras embaixo. Aí, quando eles chegaram, que o culto é às 10, e tem um pessoal que chega às 8h30, que eles fazem lanche lá, que eles fazem cantina, às vezes fazem almoço na igreja lá para o pessoal. Então tem um pessoal que chega, quando chega cedo, ouve um gemido. Imagine, é que poucos de vocês chegaram aqui quando a gente abre, né, aqui a comunidade. Mas é tudo escuro, que nós não temos janela. E um gemido. Ai, irmão, meu Deus do céu, o que é isso, rapaz? O irmão já ficou meio com medo de entrar, né, achando que era fantasma. Você imagina as coisas. Aí acendeu a luz, o peão lá, espatifou em cima de umas cadeiras, se machucou. Eu não conversei muito, mas eu acho que machucou muito as pernas, porque ele não conseguiu levantar. Se conseguisse levantar, também não tinha como sair de lá. Porque só tem uma porta na frente, e lá é uma porta de barracão ainda, o negócio não ia mexer. Aí quando eles viram aquilo, chama o SAMU, e o SAMU quando chega, vê que é uma invasão, chama a polícia. A polícia chega, tem lá os trâmites, né, Raul? Né? Isso aí você sabe melhor. Eu acho que por prenderem o cara no momento, então é uma prisão em flagrante. E se machucou, teve que fazer perícia. O pessoal da perícia não tinha vindo, então o PM falou assim, meu, é o seguinte, vocês não podem usar a igreja. Aí eu digo, moço, mas tem culto. Ele falou, cara, você me desculpa, velho. Eu sei que nós vamos atrapalhar, mas nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Não tem como a gente liberar o local. O cara já tinha sido socorrido, não morreu, graças a Deus. Eu acho que se machucou bem, mas eu não conversei depois. Mas ele não morreu, ele foi lúcido lá para o pronto-socorro, foi um dos pastores junto, deram toda a assistência que o cara precisava. Apesar de não merecer, né, mas nessa hora a gente vive o cristianismo e não a vontade humana, né? Aí o Diego não mandou um cara muito forte, né? Que vai que de uma hora fica sem Deus na vida e enforca. Mandou um cara fraquinho lá, né? Nesse meio tempo, aí eu cheguei, o carro de polícia em frente, falei, meu Deus, aí vem o Diego, Jussão do céu, cara. Aí ele contou toda essa história. Aí que eu vejo, nos momentos de dificuldade, que nós temos que ter Deus em nossas vidas.
Aí no mesmo momento o cara falou, pastor, o negócio é o seguinte, mano, vamos para o estacionamento. Eles têm uma área que deve ser metade dessa área que a gente tem, nem estava alugada ainda para eles, o dono esporadicamente passava lá, abria e falou, pastor, usa aí, porque era lá acho que era um comércio de materiais usados, e o inquilino saiu, o terreno ficou vazio, e eles pegaram, porque o Diego está lá faz 20 anos, lá no mesmo prédio, aí pegou amizade com o cara e deixou usar. Aí o Diego hoje ligou para ele e falou, fulano, é o seguinte, cara, estou com um imprevisto aqui, posso fazer o culto? Ô, pastor, fica de boa, usa aí. Irmãos, então tudo que era, vamos falar de coisas espirituais, tudo que era preparado, porque duas coisas poderiam ser feitas hoje lá pela manhã. O Diego pôr um cartaz lá em frente e falar assim, o culto está suspenso por motivo de força maior. Iria no site dele, faria um aviso, que o pessoal lá é igual a que vocês, todo mundo conhece o site, e estava resolvido, não dá para fazer o culto, ponto. O que vai se fazer? Eu ia ter que almoçar com ele lá em São Paulo, mas a gente não pregava, não tinha problema, voltava embora. Mas naquele momento do caos, eles falaram assim, não, vamos fazer o culto no estacionamento. Irmãos, não podia nem tirar as cadeiras lá de dentro. Aí eles tinham mais ou menos, igual a gente tem aqui, umas 50, 70, 80 cadeiras a mais, que a gente sempre tem aqui para evento. Cataram essas cadeiras, começaram a limpar na hora, que já fazia tempo que não usava, puseram no estacionamento, o pessoal do som já saiu pulando para cima de muro, arrumando extensão, descascando fio, emendando e joga a extensão para lá, quase deu na cabeça, então um corintiano, jogando a extensão do outro lado do muro sem ver, quase deu na cabeça do outro corintiano. Eu falo, esses caras quase se matam. Mas daí ligaram, traz os instrumentos, e cada um cata seu cubo, sua caixa. Passei que 10 e 15 ligaram, e aí saiu o culto. Voltei a fazer, depois de muitos anos, um culto ao ar livre. E aquilo, cara, eles começaram a cantar, o pessoal da banda, aí já não tinha muito microfone, já juntou 3, 4 em cada microfone, foram, o ministro de louvor catou. Aquilo me deu uma alegria tão grande, que eu falei assim, aí a gente começa a ver o nosso dia a dia, né? Transferir isso daí para o nosso dia a dia, pelos problemas, pelo desemprego, por uma notícia que você está com uma doença grave, por uma notícia de desemprego, por qualquer coisa, muitas vezes a gente se desfaz diante de certos problemas. E é natural, por favor, não estou criticando não, tem coisa que a gente fica abalado, não deu para fazer. Mas ali, eu vi o empenho das pessoas e correndo, e o Diego estava ali conversando comigo, e os caras, começou o culto. Me deu uma alegria tão grande que eu falei, Deus, como é gostoso as pessoas que têm esperança, né? As pessoas que têm fé naquilo que não enxerga. Aleluia. Porque é muito fácil hoje, dentro do contexto social que nós vivemos, fazer certas coisas. Por exemplo, o cara me convida para ir pregar em São Paulo. Eu conheço o caminho, tenho um carro, graças a Deus, pego o meu carro, vou para lá tranquilo, volto normal. Aí chega lá, é um salão menor do que o nosso, com cadeira, tudo bem feitinho, assim que nem o nosso, tudo ajeitadinho, banheiro limpinho, está tudo dentro de uma estrutura. Aí chega lá, a estrutura não existe. As pessoas podiam falar assim, vamos embora. Irmãos, tudo na vida nós temos duas chances de fazer. Tudo você pode falar sim, ou tudo você pode falar não. E muitas vezes as circunstâncias acontecem, conforme nós lemos aqui no texto, que é muito propício para os dias de hoje, quando fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Quando a gente lê isso daqui, é mais ou menos isso que nós passamos lá hoje. E quantos disso que nós passamos no dia? Tem dia que você levantou com problema, levantou com uma dor de cabeça, você levantou insatisfeito com a vida, insatisfeito com o salário, cheio de coisa para fazer, e aquilo faz-nos vir um sentimento de derrota, e um sentimento de parar. Quantos problemas que nós não enfrentamos em casamento, quantos problemas que não enfrentamos na nossa vida profissional, e tudo isso vem de uma forma agressiva sobre nós, para tentar desestimular. E hoje, quando a banda começou a tocar, eu falei, cara, eu comecei a me emocionar, falei, que barato, né? O pessoal não abriu mão de prestar um culto a Deus. Não foi fácil ficar em pé, porque não tinha cadeira para todo mundo. Não foi fácil falar para você assim, foi uma moleza. Não foi moleza. Ficamos em pé, um calorzão danado. Aí Deus abençoou, que parecia umas nuvens lá, não ficou aquele sol. Mas na hora que eu fui pregar, o sol saiu bem em cima de mim. Falei, graças a Deus, vamos emagrecer. Mas saiu, a gente poderia ter voltado embora para casa, e não feito, e não prestado aquele culto.
Mas o que me deixou impressionado, e falei para eles, falei, meu, vocês são de parabéns, cara, que vocês têm assim o mesmo perfil lá da minha comunidade. Um dia que nós apareceu aí, o pessoal lá de Peruíbe, eles se confundiram no dia do batismo, vamos batizar. Não tinha nada preparado, meu, foi 30 minutos, já tinha tanque cheio de água aqui, resistência ligada, fizemos batismo. Por quê? As pessoas têm amor às coisas de Deus. E nos dias que nós estamos vivendo, comece a perceber isso. Você precisa ter amor naquilo que você está fazendo. Você precisa ter amor no teu casamento. Você precisa ter amor na tua vida profissional. Você precisa ter amor pelas almas. Quantas vezes que vai cruzar na tua vida, vai cruzar na tua linha de vida, pessoas que estão precisando de uma ajuda. Mas naquele dia você levantou e enfrentou um problema. Como todos nós enfrentamos problemas, porque tudo é comum para todo mundo. Mas nós temos o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para você erguer a cabeça e falar assim, eu sei que está difícil, mas como Jesus venceu, eu também vou vencer. Eu vou me esforçar e vou tentar fazer, nem que não dê certo, o meu passo de fé eu dei. Aleluia. E muitas vezes nós estamos lendo pouco a Bíblia, e deixamos de ver as dificuldades que temos passado. Ou você acha que foi fácil para Daniel ser oprimido por um poder legislativo, que todos os senadores e deputados daquele momento viram nele, ele virou o foco daquele lugar, e falaram assim, se você orar de novo para o teu Deus, nós vamos te jogar na cova dos leões. Ele, sabendo daquela notícia ruim, ele foi para o lugar, lá para o terraço da casa dele, e durante 3 vezes por dia ele dobrou o joelho, que ele estava acostumado a orar, ele foi orar, mesmo sabendo que foi para a cova dos leões. E ele foi para a cova dos leões. Deus não livrou ele de entrar na cova. A mesma coisa os 3 meninos que trabalhavam com ele, quando o rei levantou uma estátua de ouro e falou assim, todo mundo tem que se curvar diante da estátua. Os caras falavam, não vamos, rei, senhor, desculpa, o meu Deus é fulano de tal, não vou. Se você não for, eu vou te matar. Ele falou, então de boa, manda matar que nós não vamos. Vou jogar vocês vivos na fornalha. Ele falou, pode jogar vivo. Os 3 foram parar dentro da fornalha. Jesus de Nazaré, enquanto homem aqui na face da terra, sabendo toda a missão que ele recebeu, no episódio do Getsemane, você leia lá e você vê que a tensão, o estresse emocional que ele passou foi tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas naquele momento ele falou assim, pai, se o Senhor me mandou eu fazer isso, eu vou te obedecer. Vou para cima dos caras e não vou me arrepender. E ele foi para cima dos caras. E muitas vezes hoje nós estamos enfrentando os mesmos problemas, não são diferentes. Quando Abacuque, se você puder ler lá da tua casa, esse trecho é como se fosse uma música que ele cantou, porque eles estavam sendo oprimidos pelos outros povos, as pessoas estavam tentando destruir a nação dele, mas ele olha para cima e vê o Deus tremendo que ele tem, e uma coisa que me chama muito a atenção, no dia da angústia eu vou aguardar calado, porque certamente o meu Deus vai me socorrer. Não estou falando para você que não existem problemas, existem problemas. Não estou falando para você também que Jesus vai te livrar de nenhum deles. Não vai livrar de nenhum deles, porque o que é para nós passarmos, nós vamos passar. Mas tenha certeza de uma coisa, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões e mandou um anjo proteger Daniel, vai estar sobre a tua vida essa semana e vai te proteger. O mesmo anjo do Senhor, que entende-se no meio teológico, que é um anjo com A maiúsculo, esteve na fornalha com os 3 meninos, com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai andar com você também aonde você for. E como eles saíram daquela fornalha sem nem cheiro de fumaça, assim também o Senhor vai proteger a tua vida. Assim como Deus socorreu Jesus de Nazaré, que foi morto pelos homens, mas no 3º dia, Deus mandou ele ressuscitar, e já não sai mais Jesus de Nazaré, já sai daquele sepulcro, Jesus o Cristo ressuscitado, que voltou a estar à direita de Deus intercedendo por nós. Aí você fala, mas Jesus então não tem amor pela minha vida? Jesus tem amor pela tua vida. O amor dele é tão grande, que em uma das passagens do Novo Testamento, ele fala assim, que uma vez ele recebeu uma notícia que um grande amigo, uma família muito amada dele, que era a família de Lázaro, Lázaro havia morrido. E Jesus só volta no 4º dia. E no 4º dia, quando as pessoas viram ele, falaram assim para ele, as irmãs Maria e Marta, falou assim, Jesus, mas agora já foi, já é tarde, ele já morreu. E Jesus falou assim, não, mas eu estou aqui, as coisas podem mudar. E elas falaram, e muitas vezes acontece isso na nossa vida. A gente acha que a gente entende o sobrenatural, e a gente não entende o sobrenatural. Quero dizer sobre a tua vida nesta noite, você que me assiste em casa, inclusive, você pode estar que nem Lázaro, morto aos olhos das pessoas. Não estou falando de coisas físicas, mas de coisas espirituais.
Talvez você já tenha desistido do teu casamento, talvez você já tenha desistido da tua vida profissional. Talvez você venha de dias de choro, dias de angústia, dias que teu nome já foi para o SPC, dias que pessoas estão te cobrando, e você acha assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, é o fim. Eu quero dizer uma coisa para você, assim como Jesus falou para aquela família, tira a pedra que o resto eu faço. Jesus hoje só quer que você dê um passo de fé, que o impossível é Ele que vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Lembrando um pouquinho mais de Lázaro, antes de eu orar pela tua vida, a morte naquele tempo não era tratada como hoje, né? Ainda não existia caixões. Também é uma grana preta para morrer, viu? Prepara aí, porque depois que morre fica caro. Eles embalsamavam, né? Eles enrolavam as pessoas com faixas. E ele já estava lá 4 dias. Porque tinha lá uma teoria que até o 3º dia a pessoa podia estar naquele transe, de estar morto, mas ele podia voltar e tal. Então no 4º dia a medicina falava, realmente está morto, estava enterrado. E como que você imagina que Lázaro estava enterrado? Você acha que Lázaro tinha ataduras em uma das pernas? As pernas estavam separadas e enroladas separadas? Você acha que os braços deles estavam de fora ou ele estava completamente mumificado? Porque quando a sociedade, quando os amigos, quando as pessoas fizeram a parte deles, que era empurrar a pedra, porque Jesus podia chamar Lázaro para fora, com pedra e tudo, deixa eu te explicar por quê. Ele estava todo enfaixado e Jesus falou para ele, Lázaro, sai para fora. Querido, eu não sei se ele saiu flutuando, eu não sei se ele saiu dando cambalhota, eu não sei se ele saiu pulando, mas ninguém o ajudou a sair de lá, o morto saiu de dentro daquele sepulcro. E Jesus podia fazer Lázaro passar pela pedra, porque depois de ressuscitado, Jesus passou por paredes. Se você procurar a Bíblia, Jesus o Cristo, ele comeu com as pessoas e teve hora que ele atravessou paredes e foi embora. O poder dele é sobrenatural, ele podia fazer. Mas eu quero que você entenda nesta noite que tem coisas que Jesus não pode fazer se nós não quisermos fazermos. E ele falou para aquela família, tire a pedra, mas quando tira a pedra, mas Jesus... está fedendo, 4 dias, tudo bem que o senhor gostava dele, mas já foi. E quantos de nós essa noite que alguém está falando para você, já foi, não dá mais certo. Quanta gente está falando, nossa, essa profissão que você escolheu, coitado, daí você não vai fazer nem para o cigarro. Quanta gente está falando para você, olha, cuidado, porque esse ano é um ano crítico, você pode perder teu emprego, e daí você já começa a ficar com essas coisas ruins na cabeça. Eu quero nessa noite profetizar sobre a tua vida. Ainda que a figueira não floresça, não haja uva nas videiras, nem que a safra de olivas esteja ruim e a lavoura não produza nada, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra no curral. Irmãos, isso daqui para a vida de uma pessoa que era agricultor era o fim. Isso daqui no contexto social da pessoa que vivia da roça era o fim. Ele não ia colher nada. Ele não ia ter semente para plantar o ano que vem, ele não ia ter como fazer o óleo dele, ele não ia ter como comer nada, as ovelhas que ele tirava a lã para comercializar e o gado que ele tirava a carne não tinha. Isso daqui era o fim de uma pessoa. Mas Abacuque olha e fala assim, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quero declarar sobre a tua vida nesta noite, ainda que tudo esteja acontecendo de ruim na tua vida, se alegre, dê um passo, acredite, põe a tua fé em ação, que Deus vai honrar a fé que você tem. E não estou falando de religião, estou falando de fé no Senhor Jesus Cristo, que o sobrenatural vai acontecer na tua vida. Pode ser assim? Amém. Você acha que em tempos de crise a gente consegue alguma coisa boa? Difícil, né? Difícil para quem não tem fé. Se você tiver fé, vai acontecer um milagre na tua vida. Querem saber de um milagre que aconteceu conosco essa semana? Quem quer saber? Amém. Não é fofoca gospel, é milagre, é daqui, viu? Eu conto coisa que eu sei o que está acontecendo. Quem quer saber? Amém. Vocês entram no meu site depois que eu conto para vocês. Cada clicada R$10, eu faria até que uma graninha, não faria? Nós pagamos um aluguel nesse barracão. Não é barato. Também não acho que é caro, né? Estamos aqui há 7 anos, tem nos servido muito bem. Para o contexto inteiro que nós temos aqui, o Senhor tem sempre nos abençoado. Mas não pense que a igreja também não sofre com esses momentos difíceis, viu? Não pense, a gente sofre também.
E de uns meses para cá, a arrecadação tem caído. E como eu não peço dinheiro para você, eu não faço carnezinho de aluguel. Se você é a primeira vez que vem aqui, fica tranquilo que eu não vou dar envelope no final do culto para você me trazer dinheiro. Eu ensino você que você tem que ser dizimista e ofertante, ponto. E com isso que a gente toca aqui a obra. Mas como em todas as coisas está ruim, fica ruim para a gente também. A arrecadação cai, o custo básico aqui é o mesmo. Se eu te contar quanto que custa para mim abrir isso aqui todo dia para a gente servir a Deus, tem gente que infarta. Que é muito mais do que muita gente ganha por mês, eu pago por dia para isso aqui estar aberto. Essa semana eu já vindo orando para Deus, é situação difícil, Deus honrando, graças a Deus as contas da comunidade estão todas em dias, viu? A tua comunidade não deve nada para ninguém, está tudo pago. O Senhor tem honrado a presença dele aqui nesse lugar. Mas tudo aperta. Essa semana eu fui conversar com o dono do prédio. Marquei uma reunião com ele na segunda, na terça, ele me atendeu. Aí eu orei antes de ir e falei, Senhor, eu sei que ele precisa, eu sei que isso aqui é um momento comercial, mas o Senhor sabe também de tudo que está acontecendo. Então eu vou fazer uma proposta, se o Senhor tiver no negócio, o Senhor toca no coração dele. Tá bom. Esse nosso amigo, para você ter uma ideia, ele atravessa uma piscina olímpica com um sorrisal na mão sem se dissolver. Você acha que é fraco ou não? O Jorginho perde dele assim de longe. E olha que o Jorginho nada bem, rapaz, com as mãozinhas também. Sentei, conversamos, fiz uma proposta para ele. Ô, meu querido, o negócio é o seguinte. Se está ruim para você que é feio, imagine para mim que sou bonito, né? Deu risada. Falei, olha, a proposta que eu tenho para fazer para você é para diminuir o aluguel por um ano em X. O X que eu vou te falar é 30% de todo o que nós pagávamos. Eu falei, eu preciso diminuir esse aluguel em 30%. Ele arregalou os olhos, deu uma engolida seca, suou, transpirou. Pastor, mas é difícil fazer isso, cara. Eu tenho um orçamento. Falei, eu também tinha um orçamento. E no momento de aperto, a gente tem que mover os orçamentos. Eu já cortei tudo que eu podia cortar, estou cortando ainda, nós estamos se virando. Não sou um cara de reclamar, nesses 7 anos nunca reclamei nada com você. Sempre, não, lá de vocês não tenho desconfiança nenhuma. Falei, então, mas o que eu preciso é isso. Irmãos, nós estamos no meio de um problema. Mas como eu tenho ensinado você, quando você vive pela circunstância do momento, você sofre todas as circunstâncias do momento. Quando você declara que o teu poder vem de Deus sobre a tua vida, você vive sobre o poder de Deus sobre a tua vida. Ele não pediu tempo para responder nada. Então, pastor, está feito o rolo. O senhor está precisando disso agora, eu vou abrir mão disso daí e vou baixar o aluguel para vocês. Irmãos, esse é o Deus que faz milagre hoje. Eu tenho um compromisso com Ele que quando a arrecadação voltar, mesmo que seja antes de um ano, eu volto a pagar aquilo que eu estava pagando, que eu acho justo. Porque nunca pôs arma na minha cabeça, nós nunca brigamos, sempre os acordos são bem conversados. Mas chega um momento que você tem que mover no sobrenatural. Você acha que no momento desse a pessoa tira 30%, e o 30% que ele está tirando é um bom montante, porque o aluguel inteiro disso aqui é caro. Não vou te falar, eu não gosto de falar em dinheiro. Mas foi caro, mas o Senhor Deus estando na tua frente, eu quero dizer para você, não tenha medo de conversar. Viu? Não tenha medo, ora e senta e conversa. Hoje está difícil, você está devendo, legal. Faça uma equalização, pague o que for mais necessário primeiro. Ah, mas o nome vai protestar, não tem problema, depois que protestar, Deus vai voltar a te abençoar, o teu emprego vai voltar, a tua empresa vai melhorar, você tira teu nome de lá, mas não se abata com esse momento, porque porque Satanás, voltando a falar de coisas espirituais, é no momento da dificuldade que é criada sobre as nossas vidas, que nós temos que ter o procedimento de cristão. E ter um procedimento de cristão é seguir o que Cristo fez. Você acha que lá no Getsemane, o cara sabendo que ia ser morto, morte de cruz, irmãos, a morte de cruz era sentença de morte nos dias de hoje. É para crime hediondo, nego que não presta, nego que fez coisas horríveis. E Jesus não fez nada de horrível a não ser nos amar. E ele foi para aquela cruz e não amarelou na hora, ele ficou firme e o Pai honrou a vida dele. Foi morto pelos homens, mas ressuscitado por Deus e hoje está à direita de Deus intercedendo por nós. Eu não sei o grau de dificuldade que você está tendo. Talvez alguns de nós estejamos dentro desse contexto que eu li hoje. Talvez você está sem crédito, sem dinheiro. Talvez você estava pensando o que você ia comer amanhã. Eu vou dizer uma coisa para você. O Senhor Yahvé, Ele é soberano e Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como
Algumas versões falam corça, né? Essa versão que eu li fala servo, faz-me caminhar por lugares altos. Essa história eu sempre gosto de falar para você. As corças desciam das montanhas para tomar água no riacho. E quando o rio estava abaixo, os outros predadores tentavam pegar a corça, o cervo, para comer. Mas aquele cervo e aquelas corças conseguiam correr no meio das pedras. Porque Deus deu para elas uma textura na sua pata que ela pisava em pedras pontiagudas e não furava. Então ela conseguia escapar do inimigo pelos lugares impossíveis, pelos lugares difíceis. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Eu não sei o milagre que você precisa, mas eu quero dizer para você, acredita no milagre, ele vai acontecer. Pode ser assim?